Boa noite, meus irmãos. Érica Lobão aqui, membro da loja Nirvana, no Rio de Janeiro. E damos continuidade hoje ao estudo do livro A Vida Interna, ou A Vida Interior. Essa é a edição antiga da editora Pensamento. A edição nova, que é da editora Teosófica, é Vida Interna e não Vida Interior. O título é Inner Life, do Charles Webster Leadbeater, um grande clarividente que foi contemporâneo de Blavatsky e escreveu muitas obras que nos inspiram imensamente. Claro que, como livres pensadores, cada um tem a sua opção e deve refletir sobre o que vamos falar aqui mais uma vez. Nós vamos continuar o estudo desse livro e hoje eu escolhi, nós estudamos primeiro a terceira sessão, que é a atitude teosófica, e eu escolhi estudarmos agora a sétima sessão, que é o trabalho astral. Novamente, para relembrar, esse livro foi baseado em palestras que o Leadbeater ministrou em ADIA, sede mundial da Sociedade Teosófica, quando Annie Besant, a presidente, então, na época, viajou e ele, então, assumiu essa função. Essas palestras aí foram reunidas num livro muito inspirador, de diversos temas diferentes, e nós aqui na Loja Nirvana estamos fazendo esse estudo uma vez por mês. Então, esse tema, que é o trabalho astral da sétima sessão, começa com o subtítulo, ou subcapítulo, Os Auxiliares Invisíveis. O Leadbeater escreveu um livro inteiro sobre esse tema, já foi, inclusive, tema de palestra na Loja Nirvana, na Estrela d'Alva, na sessão nacional da Sociedade Teosófica, será também exposta em breve, eu faria essa exposição, mas ele toca aqui de maneira diferente nesse tema. Como essa palestra que ele ministrou foi posterior ao livro escrito, ele faz vários complementos em relação ao assunto. Eu que li ambos, posso dizer isso. E aí eu vou, como sempre eu faço, selecionar alguns trechos para ler e refletirmos juntos. Mais uma vez, cada um tem a sua opinião a respeito do assunto e deve refletir sozinho a respeito disso, não deve concordar, deve sim fazer a sua pesquisa pessoal sobre o assunto, tá certo? Bom, eu não vou aqui descrever sobre os auxiliares invisíveis, eu já vou aqui antecipar qual é a teoria bastante consistente, plausível e possível que ele cita nesse livro, que é quando temos algo a pedir, quando a gente necessita de alguma coisa, pedimos por um filho que está doente, pedimos por um ente querido que acabou de desencarnar e sabemos está perdido, enfim. Quem é que atende esses pedidos? Então, dentro de uma teoria muito bem elaborada, ele nos mostra que a maior parte das vezes, os auxílios feitos no plano astral, que é onde existem os maiores sofrimentos, né, o purgatório, dito na religião católica, antes de passar para o céu, que é o Devachan, que é o mental superior, o mundo causal, né? Antes disso, você passa por essa fase do plano astral. Lembrando que o plano astral, em teoria, pelos autores teosóficos, é dividido em 7 subplanos, todos eles, né? Nós temos aí 7 planos de existência, apenas por caráter didático de explicação, e cada um dos 7 é subdividido em 7. No plano astral, nós temos os 4 planos mais densos, mais baixos, né? Compostos daqueles sentimentos menos altruístas e mais egoístas, né? Medo, anseio, inveja. E nós temos os 3 subplanos superiores compostos aí dos sentimentos já voltados mais para o amor, altruísmo, compaixão, tá certo? Então, o que ele nos diz aqui é que dentro do mundo astral, que é composto de vários seres, de vários habitantes, aí eu sugiro também a leitura do livro dele mesmo, do Leadbeater, que é
o plano astral. É, dentro dessa variedade de seres, inclusive vários humanos, existe um sofrimento muito grande, principalmente por causa da ignorância. A maior parte dos vivos está na ignorância, a maior parte dos vivos está no egoísmo, né? Mas isso faz parte do plano de evolução, não existe demérito algum e nem nenhuma vaidade de quem já tem mais vidas, apenas tempo de existência e, claro, empenho em cada uma dessas vidas por trabalhar no altruísmo. Mas a única coisa que existe de diferente nesse nessa tendência ao egoísmo e materialismo, ou no tendência ao espiritualismo e altruísmo, é o tempo de vida, o tempo de vidas de cada uma. Mas como a maior parte está, nós conseguimos ver no mundo manifestado dos vivos, no egoísmo e no materialismo, quando desencarnam, são as mesmas pessoas. Ninguém muda porque ou vira santo porque morreu e desencarnou, né? Perdeu o invólucro físico e o etérico e a consciência então vai para o astral. Estando no astral, provida de egoísmo e materialismo, existe um sofrimento, principalmente de não saber onde está, o que está acontecendo, pela crença, a maior parte, se a gente se referir ao Ocidente, vai pensar no dualismo de céu e inferno, né? As religiões é, cristãs, a evangélica, a protestante acreditam em céu e inferno, mas enfim, grande parte do sofrimento está ali. E quem auxilia esse sofrimento? Eu falei anteriormente dos pedidos, quando a gente pede alguma coisa, quem ajuda? Quando existe esse sofrimento que necessita de ajuda no mundo astral, por exemplo, quem ajuda? E ele, no livro Auxiliares Invisíveis, nos coloca essa teoria de a maior parte dessa ajuda ser prestada por vivos que ainda possuem o corpo físico, mas em desdobramento, ou quando dormem e a consciência vai para o astral, aqueles que possuem já algumas características, algumas habilidades, algumas qualidades, algumas qualificações, são convocados e despertados, ensinados a ajudar no plano astral, tá certo? Então, ele coloca com bastante consistência em termos teóricos, que você pede ajuda, mas não são os mestres que vão ajudar, por terem planos de atuação muito mais sublimes e sutis que impulsionam com muito mais força o plano de evolução. Não vão ser os devas pela mesma razão, não vão ser os espíritos da natureza, porque fogem do homem, já que eles fazem funcionar a natureza, os espíritos da natureza fazem parte do plano de evolução dévico, né? É como se fosse o mundo animal dos devas. Eles ainda não têm individualidade, mas eles prestam auxílio e fazem a natureza funcionar. Como o homem destrói a natureza, eles têm medo dos homens. Então, provavelmente não são eles, salvo em situações de exceção, onde eles são escravizados para o bem ou para o mal. Eles são escravizados, não têm noção do que estão fazendo, não têm discernimento, sequer individualidade, então podem atuar para qualquer dos lados, né? Então, não são os devas, não são os espíritos da natureza, não são os mestres, não é o próprio Logos, que a gente pensa, digo, pedido, endereça o pedido a Deus diretamente, mas e aí ele chega numa conclusão bastante lógica de que grande parte dessa ajuda é feita por nós vivos, que não lembramos absolutamente nada quando acordamos, porque fazemos isso é, enquanto em sono, quando a nossa consciência vai para o astral, tá certo? Esse é um resumo do livro, para eu continuar falando aqui o que ele, a posteriori, após escrever esse livro em uma palestra, falou em adiar, tá certo? Então eu vou aqui começar com a seleção que eu fiz em relação a essa leitura, a esse tema. Vamos lá. Só virar aqui a luz um pouco mais para cá. As pessoas nos escrevem com frequência solicitando sua admissão no grupo de auxiliares invisíveis e perguntando qual é a preparação necessária. Então, ele já tinha escrito o livro, pessoas leram e começaram a perguntar: como é que eu posso ser um auxiliar invisível? Os que desejam dedicar-se a esse trabalho devem familiarizar-se com o livro escrito sob esse título e procurar desenvolver, especialmente dentro de si,
as qualificações que ali se descrevem. Ali onde? No livro. A saber, das qualificações. Primeira delas é unidade de espírito. Então, em resumo, ele nos diz que é como se fosse o reto pensar, o reto agir, o reto falar do budismo. Se você quer ser um auxiliar invisível, você precisa adquirir o hábito, a vontade, a dedicação, a disciplina para fazê-lo em vida. Quando você faz isso em vida que eu quero dizer, desperto, em vigília, quando você estiver em sono, você também vai procurar fazer. Então, essa é a primeira qualificação que ele coloca para a gente, né? Depois ele coloca perfeito domínio e calma, porque lembrando, no plano astral nós não temos o filtro, o redutor de sentimento que é o corpo físico. A consciência está, vejam bem, a consciência está no plano das emoções. Então as emoções são muito potencializadas. A gente não tem o filtro da mortalha física. Então é necessário que a gente tenha um controle muito grande, porque nós, por exemplo, auxiliando numa catástrofe, um desastre de avião que acabou de acontecer, ou alguém em muito sofrimento que está vivendo no astral agora, em muito sofrimento, acabou de desencarnar e não sabe onde está e está apavorado. Se nós não tivermos um autocontrole e uma calma muito grande, a manifestação ou a forma que pode assumir o nosso corpo astral pode assustar ainda mais a pessoa do que acalentá-la, que é o nosso objetivo. Então, perfeito domínio e calma, por quê? Os sentimentos são potencializados no astral. Depois ele coloca para gente conhecimento, que a gente está fazendo aqui agora. Então, quanto mais conhecimento, mesmo que sabendo que para adquirir a sabedoria ou a vivência desse conhecimento teórico, ou que o objetivo do conhecimento teórico é que você use na prática, que você transforme em sabedoria e conhecimento, mesmo sabendo disso, a inspiração pode vir, claro, da do conhecimento teórico, como a gente está fazendo aqui. Estamos tocando, falando especificamente nesse assunto. Alguns podem se interessar e ler os livros, tanto A Vida Interna quanto Auxiliares Invisíveis. Então, esse conhecimento é importante para que você lide com essas situações no astral como um auxiliar. E, por último, ele coloca o amor, como sendo, inclusive, a mais importante de todas, né? Então, essas são as qualificações que ele coloca no livro Auxiliares Invisíveis. Não me estenderei nisso aí. Aí vamos lá. Na vida astral, somos as mesmas pessoas que somos aqui embaixo, com exclusão de certas limitações. Nossos interesses e atividades nesse plano assemelham-se aos interesses e atividades no plano físico. O estudioso continua estudioso, o preguiçoso continua preguiçoso, o auxiliar ativo no plano físico continua a ser auxiliar no plano astral. Foi isso que eu acabei de colocar como unidade de espírito, que é uma das qualificações que ele coloca para a gente lá, tá certo? Então, ninguém vira santo porque morre, ninguém vira santo porque desencarna. As características que nós temos aqui serão ainda mais potencializadas em termos de sentimento no astral, porque não tem o filtro físico. Então, isso é importante que a gente veja. Vamos lá. Selecionei outro trecho aqui. O homem pode passar uma temporada muito aprazível no mundo astral, vagueando simplesmente por ali e experimentando várias emoções agradáveis. Isso parece à maioria das pessoas a única coisa que há para fazer. E é preciso um motivo poderoso para despertá-las disso e fazê-las devotar o seu tempo a ajudar os outros. Idem aqui no mundo físico em que estamos, não é verdade? Os interesses da própria vida, que são necessárias, né? Tomar conta da sua família, ou ser dedicado à sua família, trabalhar, etc., nos tomam absolutamente todo o tempo se a gente quiser. Se não nos dedicarmos ou focarmos com disciplina, por exemplo, para ajudar o próximo, qualquer que seja a ação, qualquer que seja a entidade a que estejamos vinculados ou não, no nosso próprio dia a dia, sendo gentis com as pessoas, tratando bem a todos, né? Isso daí muita gente não faz, porque a própria vida, os próprios compromissos da vida cotidiana tomam o seu tempo. Idem no astral, é o que ele está colocando aqui. Mas vamos lá.
Somos forçados a admitir que, para o homem comum, esse motivo não existe, esse motivo que é ajudar os outros. Mas depois que principiamos a estudar teosofia e conhecer dessa maneira o curso da evolução e o propósito das coisas, plano divino, nasce dentro de nós um desejo ardente de ajudar a promover a evolução, de levar a cabo esse propósito e de colocar nossos semelhantes no caminho de comprometê-lo, de compreendê-lo também, a fim de que, por essa maneira, as suas dificuldades sejam aliviadas e o caminho do progresso facilitado. É o conceito de amor, segundo Krishnamurti no livro Aos Pés do Mestre, é o conceito simples que eu gosto muito, que é só duas coisas: não perder a oportunidade de ajudar, ou não fazer mal a nenhum ser vivo e não perder a oportunidade de ajudar o próximo. Está no livro Aos Pés do Mestre, do Krishnamurti, né? Vamos lá. Todas as pessoas de cultura e desenvolvimento comum têm os corpos astrais prontos para funcionar, como todas as pessoas razoavelmente saudáveis possuem os músculos necessários e a necessária força para nadar. Mas, se não tiverem aprendido a utilizá-los, precisarão de certa dose de instrução antes de poderem levá-los à água de maneira proveitosa e segura. A dificuldade da pessoa não reside na incapacidade de atuar no corpo astral, senão que, por milhares de anos, esse corpo se acostumou a ser posto em movimento apenas pelas impressões recebidas de baixo através do veículo físico, de modo que os homens não compreendem que o corpo astral pode trabalhar no seu próprio plano e por sua própria conta, e que a vontade atua sobre ele diferentemente. Essa analogia é muito bem feita, porque ele fala quase todas as pessoas, salvo se tiverem algum comprometimento, algum acometimento de saúde, podem aprender a nadar. Só precisa que alguém as ensine. Tendo o corpo perfeito, pode nadar. Agora, ele faz essa analogia em relação ao corpo astral, e eu quero tocar nesse assunto rapidamente, porque no livro Auxiliares Invisíveis, ele coloca que quem apresenta as qualificações, ou claro que ninguém apresenta de modo pleno essas qualificações, mas parcialmente essas qualificações, ele chama de despertado para poderes. Ele chama inclusive de poderes, que ele explica que esses poderes são simplesmente o conhecimento de atuação no plano astral. Como funciona o plano astral? Lembrando que o plano astral é de 4 dimensões e não 3, como nós temos aqui. Então, até a maneira de percebê-lo, não existem os nossos órgãos do sentido, né? A maneira de perceber, se comunicar, tudo isso no astral é completamente diferente. E aprender as leis que funcionam no plano astral, esse despertar, é feito para algumas pessoas, para que possam auxiliar outras, né? Então, quando ele fala assim, você já tem as ferramentas para nadar, você já tem um corpo perfeito, precisa de um professor para te ensinar. No plano astral também. Qualquer um que já tenha as ferramentas para atuar no plano astral. O que precisa fazer? Precisa ser instruído por alguém. Então, não querendo só me estender sobre o livro Auxiliares Invisíveis, ele vai contar que existe uma hierarquia de ajuda e cada um com a sua competência, de acordo com o conhecimento e as qualificações, toma conta de tarefas maiores ou menores. Então, ele cita que a tarefa de auxílio pode ser simplesmente ficar do lado de alguém que está aflito e precisa de companhia. Isso daí não precisa de conhecimento nenhum, não é verdade? Salvo algum controle e calma para que o seu corpo astral não tome alguma forma assustadora, por exemplo, de ansiedade, de excitação, que pode assustar quem tá no plano astral junto com você. Mas fora isso, você pode ter essa tarefa apenas de acalmar alguém, ficar do lado, dar a mão, mesmo que seja a mão astral, dar a mão, ficar do lado, fazendo companhia, e tarefas muito mais rebuscadas, que exigem mais conhecimento do plano astral, que ele descreve
no livro, tá certo? Mas o que ele está falando é que todos nós somos capazes de auxiliar no plano astral. Alguns vão conseguir em tarefas maiores, outras tarefas menores, mas todo mundo tem as qualificações, não as qualificações, tem o potencial para ajudar, só precisa ser preparado, né? Aí vamos lá. As pessoas permanecem astralmente não despertas, porque adquiriram o costume de esperar que as vibrações físicas familiares lhe provoquem atividade astral. Então, normalmente a gente espera pelos estímulos sensoriais, então algo que eu vejo me provoca um sentimento, algo que eu cheiro, que eu ouço me provoca um sentimento, e eu fico esperando isso no astral, mas isso não existe. Na verdade, a percepção do sentimento é no plano astral. O caminho é contrário, né? Eu percebo o sensorial, mas eu sinto no astral. Então, as pessoas não estão habituadas a isso, estão habituadas a utilizar os seus sentidos para gerar um sentimento ou qualquer que seja a interpretação que se dá àquele cheiro, aquele gosto, etc. E aí, então, gerar um sentimento, né? E aí ele fala que você funciona independente disso no plano astral. Existem diversas maneiras pelas quais o homem pode começar a ajudar. Outro capítulo. Suponhamos, por exemplo, que morra um parente ou amigo. A fim de alcançá-lo e ajudá-lo durante o sono, você está vivo, alguém morreu. A única coisa necessária consiste em pensar nele antes de recolher-se para descansar, com a resolução de dar-lhe a assistência de que ele mais necessita. Não precisamos de ajuda nenhuma para encontrá-lo ou para comunicar-nos com ele. Temos de tentar compreender que, logo que deixamos o corpo físico à noite, em desdobramento, ficamos ao lado do amigo morto, exatamente como fazíamos quando ele estava conosco no plano físico. Uma grande coisa que nos cumpre ter em mente é a necessidade de reprimir toda a tristeza pelo chamado morto, porque ela não pode reagir sobre ele. Então, o aspecto de controle, de calma, de novo, uma das qualificações que ele falou, domínio e calma, né? É importante para que a gente inicie ou preste auxílio a alguém, né? Vamos lá. Os mortos podem ver-nos, mas é o nosso corpo astral que eles veem. Ou seja, eles veem o que nós sentimos. Eles não estão enxergando o que está causando aquela sensação. Os mortos não veem. Por conseguinte, dão-se conta logo das nossas emoções, porém, não necessariamente dos pormenores de nossa condição física. Sabem se nos sentimos felizes ou desgraçados, mas não sabem que livro estamos lendo, por exemplo. A emoção é óbvia para eles, mas não necessariamente o pensamento que a produz. Não somente devemos evitar a tristeza, mas também a excitação de qualquer espécie. O auxiliar invisível, acima de tudo, precisa manter-se perfeitamente calmo. Conheci uma senhora de muito merecimento. Aí ele vai contar um caso, como ele faz no Auxiliares Invisíveis, o livro é escrito da mesma maneira. Ele tem esse embasamento teórico, que ele leva à conclusão que eu já contei para vocês, mas ele descreve vários episódios, ocorrências de ajuda prática, como acontece na prática, em vários casos que ele conta que supostamente viveu com os auxiliares invisíveis. Todos são livres pensadores. Repito o que eu disse no início, mas repetindo aqui. Conheci uma senhora de muito merecimento, cheia do mais ardente desejo de ajudar, ou seja, a qualificação da compaixão ela tinha, né? Do amor, da vontade, ela tinha. Que na sua ânsia por fazê-lo, ficava num tremendo estado de excitação. Então ela queria tanto ajudar que ficava super excitada. Ora, a excitação revela-se no corpo astral por um grande aumento de tamanho,
uma vibração violenta e um súbito faiscar de cores. Então, o corpo astral toma essa forma. De modo que a pessoa que acabara de morrer, não estando de maneira alguma acostumada ao ambiente astral e achando-se, consequentemente, no estado de timidez e nervosismo, ficou horrorizada ao ver uma imensa esfera coruscante correndo para ela com uma intenção evidente. E à medida que ela se aproximava, a pessoa fugia, né? Então, lembrando, a maior parte das pessoas, como no físico, está na ignorância e no egoísmo. Então, esse tipo de discussão, encontro, assunto que é pauta aqui, nos faz conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto e, na continuidade aqui, é o que ele vai sugerir para aqueles que estão perto do desencarnar, perto de deixar o corpo físico, perto de ingressar na jornada astral para depois prosseguir até chegar ao Devachan, né? Ao Devakan, tá certo? Então ele vai continuar explicando. Um caso em que é muitas vezes possível, até para o principiante, torna-se útil é de algum amigo ou vizinho que se saiba que está prestes a morrer. Se alguém tiver acesso físico a ele, e se a doença for de natureza que permita a discussão das condições da morte e dos seus estados ulteriores, uma ligeira explicação racional lhe aliviará grandemente o espírito e lhe tornará mais ligeiro o fardo. Na verdade, o mero encontro com a pessoa que fala confiada e alegremente sobre a vida além túmulo é, com frequência, a maior consolação para quem se acha à beira dela. É uma situação muito complicada, não é uma situação simples, porque existem muitos sentimentos misturados, principalmente para aqueles que não se prepararam ou não creem em algo metafísico ou têm uma crença sobre uma crença em um milagre sobreposta à própria realidade, acredita que vai sair de qualquer maneira daquilo. Isso é bom mentalmente, é muito bom, e milagres realmente acontecem, apesar de não existirem, segundo Blavatsky, de serem apenas leis inexplicadas da natureza, né? Mas é complicado quando alguém já está prestes a morrer e não teve algum conhecimento prévio ou interesse próprio de saber o que seria no pós-mortem, você conseguir passar alguma coisa. Mas eu acho que vale essa reflexão que eles não, está a propor aqui, no sentido de maneira branda, a gente conseguir falar, né? Que não é o fim, que, enfim, acho que cada um aí vai ter uma maneira, um contexto a utilizar, um argumento ou uma argumentação a utilizar de acordo com o feeling, o seu sentimento e o conhecimento da pessoa que está por ir, né? Mas eu acho que uma conversa sobre o pós-mortem é importante. Eu vivi na prática isso com a minha mãe teve leucemia, ficou 2 anos, apesar da previsão dela ter sido de 6 meses, ela viveu 2 anos conosco, mas no final eu estava do lado dela nos últimos meses, e nos últimos dias, nas últimas horas e nos últimos minutos. E sempre fazíamos a prece no mesmo horário, a prece da esperança dela, que ela sempre alimentou, e eu sempre tocava, em algum momento a gente tocava no assunto, ela é, era espírita, então nós tocávamos nesse assunto e dela ser auxiliada, de quem a guiaria, enfim. Mas eu sinto que não é fácil. Era minha mãe, a pessoa com quem eu tinha plena intimidade, mas não era fácil. Mas eu acho que vale essa reflexão para todos nós. A explicação que há de ser dada ao doente é, por força, a mesma em ambos os casos. Qual é Tá, em ambos os casos. O auxiliador tem por objetivo principal acalmar o paciente e dar-lhe coragem, induzi-lo a compreender que a morte é um processo perfeitamente natural e habitualmente fácil, e nunca um salto formidável ou terrível num abismo desconhecido.
repito, não é fácil, vale a reflexão e até se vale realmente tocar nesse assunto, né? Eu acho que existem alguns temas que não são próprios para algumas pessoas em certos momentos, e vale o nosso sentimento, discernimento e sensatez. Lembrando que mesmo que não possamos falar, nós podemos pensar, plasmar formas de pensamento, de ajuda, de auxílio, de compaixão e até do assunto que a gente quer, talvez, sugerir para que essa pessoa pense em, né? Então, eu quero que ela pense que a morte é uma coisa normal, que não acaba, que a vida não acaba, pelo contrário, é que é o início de um outro processo. Enfim, eu acho que existem outras maneiras, se não conseguirmos pelas palavras, conseguirmos auxiliar pelos nossos sentimentos fortes de compaixão, de amor, plasmados e formando uma forma pensamento, né, o Kama Manas, que é o astral e o mental, o astro mental, formando essa forma pensamento de ajuda, auxílio, compaixão e amor verdadeiro, né? Vamos lá. Deveríamos, pelo menos, destinar a cada noite a confortar alguém que esteja em dificuldades. Ele está se referindo a mortos e a vivos, tá? Então, ele recomenda que, quando você for dormir, se tiver alguém que você sabe que precisa de auxílio, vamos falar agora, estamos em setembro, setembro amarelo, para que se combata os males mentais, depressão que levam ao suicídio. Se você souber de alguém com quem você não possa falar, mas que você sabe que está sofrendo disso, você pode, ao deitar, mentalizar essa pessoa, mentalizar com compaixão, com amor, a ajuda que você quer dar para essa pessoa antes de dormir. É o que ele sugere aqui, tá? Se o padecente estiver fraco e exausto, o auxiliador usará sua vontade para verter nele força. Se por outro lado estiver excitado ou histérico, o auxiliador tentará envolvê-lo numa aura especial de calma e delicadeza. Embrulhá-lo, por assim dizer, numa vigorosa forma de pensamento de paz e harmonia, exatamente como se embrulha uma pessoa no cobertor. Então, sabendo o mal que aflige a pessoa que você precisa ou quer ou deseja auxiliar, você vai envolvê-la por pensamento ou plasmar uma forma de pensamento para dar força, são dois exemplos que ele dá aqui, ou para dar força ou para acalmar, né? Vamos lá. Muitas vezes é difícil para alguém que procura ajudar acreditar que pode ter sido bem-sucedido, quando desperta na manhã seguinte e não se recorda de nada do que aconteceu na véspera. Primeiro, ele instrui a como fazê-lo e depois ele te diz, você não vai lembrar, não significa que não funcionou. Ele não vai te dissuadir porque você não se lembra, pelo contrário, ele vai te estimular. Na realidade, alguma medida de êxito é absolutamente certa. Alguma medida de êxito é absolutamente certa. E a proporção que o auxiliador prossegue com seu trabalho recebe a miúde pequenas indicações estimulantes de que está produzindo resultados positivos, em que pese a sua falta de memória. Mesmo que ele não lembre, segundo o Leadbeater aqui, algumas coisas podem ser sinais de que o auxílio está acontecendo. Muitos membros realizaram tentativas nesse sentido e, durante longo tempo, nada ficaram sabendo no tocante a resultados. Até que um dia lhes aconteceu encontrar-se fisicamente com as pessoas que estavam tentando ajudar, sentiram-se muito confortados ao notar o progresso que elas evidenciaram. Está dando exemplos práticos. Acontece às vezes que o amigo data o começo da sua recuperação de determinada noite, em que teve um sonho agradável e extraordinário. E o auxiliar se surpreende ao lembrar-se de que, naquela mesma noite, fez um esforço especialmente determinado para ajudar o amigo. Na primeira vez em que isso acontece, o auxiliador provavelmente se persuade de que se trata de um mero acidente, coincidência. Mas depois de se acumularem coincidências em número considerável, começa a ver que há risco algo mais do que, de que a princípio supôs.
O principiante, portanto, deve aplicar-se ao máximo e contentar-se de esperar os resultados. Se empenhar e esperar os resultados, mesmo sem sinais nenhum. Ele disse que alguns têm sinais, né? Vamos lá. Vamos lá para o último tema aqui. O trabalhador astral, com uma porção de outros casos dignos de atenção imediata, não pode passar a noite inteira sentado a pé de um paciente nervoso e cheio de dúvidas, a confortá-lo, mas pode destacar para essa finalidade um dos seus diligentes seguidores. Ele está falando nos tipos de ajuda e aqueles que foram despertados ou que foram ensinados sobre ajuda que pode atender mais pessoas e pode delegar para alguém que ainda não sabe fazer um auxílio que necessite de menor conhecimento, tá certo? Você tem que ensinar alguém simplesmente como é que lê uma palavra, ou você precisa ensinar alguém a escrever uma redação inteira. Então, se você sabe, tem alguém que pode escrever, ensinar a escrever só essa palavra, deixa esse alguém, olha, ensina só essa palavra aqui, que eu vou ensinar esse outro aqui a escrever uma redação inteira. É isso que ele quer falar de como funciona no astral. Pois para confortar uma criança no escuro, não se faz mister nenhum conhecimento científico brilhante. O que ela quer é dar de uma mão bondosa e uma sensação de companheirismo. Claro está que se requer muito conhecimento para as variedades mais amplas e abrangentes de trabalho, assim como também para sua direção. Dirigir um trabalho, né? Gerenciar um trabalho. Mas um coração cheio de amor e desejo ardente de ajudar são equipamentos suficientes para permitir a qualquer um tornar-se um confortador menor, e até esse humilde esforço traz em seu séquimo uma bênção que ultrapassou todos os cálculos. Quando o trabalhador astral põe de lado finalmente o corpo físico, alguém que se dedicou no astral, lembrando, a primeira qualificação que ele descreve no livro é unidade de espírito. Faça agora, em vida, e você adquirirá o hábito, não importa se sua motivação inicial não é a mais nobre, mas você adquirirá o hábito de ajudar, e isso será continuado no astral enquanto você dorme. Se você tem o hábito e a vontade de exercer o altruísmo acordado, você terá o hábito e a vontade de exercer o altruísmo dormindo, né? Mas ele coloca aqui: quando o trabalhador astral põe de lado finalmente o corpo físico para essa encarnação, quando ele desencarna, aquele que ajudava antes de desencarnar, desencarna. O trabalhador astral vê-se no meio de um exército de amigos reconhecidos, que se regozijam sem reservas por sabê-lo agora apto a passar toda a vida com eles, em lugar de passar apenas um terço dela. Em vez de passar só os momentos em que dormia, ele está pleno agora com a consciência no astral o tempo inteiro. Para um trabalhador assim, não haverá nenhuma sensação de estranheza ou de novidade na condição de vida após a morte. A mudança para ele significa tão somente que ele será, a partir de então, capaz de dedicar a totalidade do seu tempo ao que é, mesmo agora, sem termo de comparação, a parte mais feliz e eficaz do seu trabalho. Uma parte que ele inicia todas as noites com alegria e da qual se desfaz todas as manhãs com pesar, quando ele estava vivo. A verdadeira vida em que os nossos dias de existência física não passam de intervalos monótonos e desinteressantes. Bom, esse foi o último texto que eu selecionei para hoje. Eu espero que a reflexão seja profunda sobre esse tema, lembrando que ninguém é obrigado a acreditar, pelo contrário, eu acho que a primeira sugestão que eu dou é que leia o livro Auxiliares Invisíveis, onde ele traz um embasamento muito maior, explicações muito mais consistentes, mas o tema não se esgota aqui, eu vou falar ainda sobre uma parte dessa. São dois subcapítulos da sétima sessão, que eu vou falar ainda em outros encontros, mas espero que para hoje nós tenhamos uma excelente reflexão. Muito obrigado, meus irmãos. Namastê.